Você sabe qual é a visão da endocrinologia quanto à questão da celulite? A celulite ela é metabólica, é sim. Então a gente fala que a celulite ela é totalmente uma consequência daquilo que a gente tem de alimentação, todo mundo sabe, obviamente, mas ela pode ser uma consequência também do grau de estresse. Sabemos que o cortisol, o hormônio do estresse, ele produz, quando exageradamente, um quadro de lipogênese. O que é isso? Gênese de gordura, ou seja, novas células de gordura podem ser produzidas a partir desse cortisol. E o que isso vai ocasionar? A produção de substâncias extremamente inflamatórias. Essas substâncias inflamatórias produzidas aqui nessas células de gordura em amarelo vão cair na corrente sanguínea e vão para a área da derme e vão para a área mais superficial que é a epiderme. Nos casos mais iniciais a gente vai ter somente uma dor, um certo incômodo. No momento mais intenso que a gente fala que essas substâncias inflamatórias estão sendo produzidas, elas vão ocasionar uma alteração da nossa epiderme, que é a parte mais exógena, que é a parte mais externa do corpo. E no outro momento essas substâncias inflamatórias vão desencadear um quadro de dor e até mesmo que a gente pode ver de depressão dessa epiderme, o que a gente chama daquele aspecto de casca de laranja. Então, por isso que quando a gente fala de celulite na visão do endócrino, ele também tem que ser um tratamento multidisciplinar, em vários pilares, que vão culminar desde a gente melhorar esse quadro inflamatório. Aprendemos bastante com a questão do Covid sobre os aspectos inflamatórios e quanto eles são importantes, e infelizmente, ou não, mas a gente hoje já se conhece identificar e tratar que a inflamação pode impactar na velocidade do seu organismo. A inflamação pode impactar na sua epiderme. Muita gente pergunta, mas por que o estresse pode ocasionar isso? Porque o estresse vai gerar todas as substâncias inflamatórias que vão culminar num desarranjo que a gente fala na nossa derme, num desarranjo que a gente fala na nossa epiderme. Então, o processo que vai desencadear a celulite, na visão do endocrinologista, é um processo totalmente associado com essas substâncias inflamatórias. Então a gente fala do cortisol, a gente fala daqueles alimentos inflamatórios que vão impactar e dependendo do grau, isso vai se instalando de forma cada vez mais agressiva. Então talvez a gente fale no primeiro momento, evidentemente, o tratamento com a alimentação, no primeiro momento vamos oxigenar esse quadro, né? Quando a gente fala dessas substâncias produzidas pelo tecido adiposo, são substâncias inflamatórias que podem provocar uma vasoconstrição. O que é isso? Menor oxigênio desse tecido. Se menor oxigênio desse tecido, eu acabo tendo a dor. É muito comum a gente falar um quadro de dor que pode ser referido pela epiderme, mas é uma dor provocada pelo processo inflamatório da derme. Quando a gente fala dessas camadas, a epiderme, quando a gente fala da derme, elas têm uma transição muito fina, mas uma vai desencadear um impacto na outra. Então, a produção de substâncias inflamatórias por essas células de gordura, no que a gente chama na hipoderme, vai desencadear uma reação rebote na sua derme, então vai atrapalhar o seu colágeno, sem dúvida alguma, porque são substâncias inflamatórias, e vai atrapalhar também a sua característica da sua epiderme. Algumas pessoas vão verificar, é isso que a gente fala, os graus mais intensos que poderá ocorrer aquela depressão. Então essa depressão são aspectos de casca de laranja, comumente conhecidos, mas elas estão relacionadas num grau mais intenso de inflamação provocado, que a gente chama de celulite. Então, por isso que o aspecto da celulite não é somente a gente tratar localizado, a gente tem que trabalhar de forma sistêmica, com a sua alimentação é ponto fundamental, hidratar-se, tomar água. Então, essas substâncias tóxicas, essas substâncias inflamatórias, a gente tem que diluir, entre aspas. Então, entra a água. Essa questão da água a gente fala que é individual. Não é apenas a gente falar de 2 litros de água. Cada indivíduo, de acordo com o seu peso, vai ter uma dosagem ideal para tomar de água nessas 24 horas. Então, a celulite a gente vai estar trabalhando. E fica um outro aspecto que ninguém vê. Se eu estou falando que eu tenho uma produção extrema de substâncias inflamatórias nessa hipoderme, será que se eu melhorar a condição da minha musculatura, que é a camada ouro, que é a camada mitocondrial, que é a camada de ATP, energia, eu não vou conseguir em paralelo melhorar a condição dessas substâncias inflamatórias? Lógico. Então a gente pode também pensar na inflamação em um tecido rápido, em um tecido que eu falo que é de produção energética, que é o músculo. O músculo, toda vez que a gente melhora, eu faço vasodilatação. O processo inflamatório faz vasoconstrição. Então, se eu melhoro o processo de vasodilatação através da musculatura, eu consequentemente tenho mais uma ferramenta, tenho mais uma arma para tratar minha celulite. Então, a celulite não pode ser somente focado quando eu quero bons resultados, os resultados mais duradouros, apenas sobre o viés de medicamentos ou sobre o viés de aparelhos. Eu também tenho que estar trabalhando com a minha musculatura. Então, fica a dica, tratar a epiderme, tratar a derme, camada ouro, que a gente fala de colágeno,
tratar a hipoderme, precisamos combater essa gordura, sem dúvida alguma, mas a gente tem que trabalhar com essa musculatura. A musculatura vai ajudar muito nesse processo de uma forma integrativa. Então a gente costuma dentro da medicina definir, né? Então esteatose leve, moderada, severa, grau 1, grau 2, grau 3, e a gente fala da celulite também, que ela vai ser definida através de padrões. Então o grau 1, que é uma forma mais superficial, às vezes tem algumas pessoas que só veem esse grau de celulite com o movimento, às vezes a pessoa estática, parada, não tem essa visualização. Então isso é uma celulite no grau 1, ela é bem superficial e talvez a gente fale que seja mais fácil para a gente trabalhar. Um segundo momento, ela já tem maior produção de substâncias inflamatórias que vão acometer essa derme e que vão acometer o quadro de dor que a gente pode ter. Então, a celulite pode provocar um quadro de dor sem dúvida alguma, grau 2. E o grau 3, onde que essas substâncias inflamatórias chegam à epiderme e podem provocar determinadas depressões. E essas depressões que a gente vê na pele não precisa nem de movimento. A pessoa mesmo estática, parada, a gente já consegue ver essas depressões. Essas depressões, elas são ocasionadas por quê? Por um grau de substâncias inflamatórias produzido por essas células de uma forma mais intensa. Então, essa pessoa não ouviu os sinais do corpo. Ela não ouviu o primeiro sinal, que seria aquela celulite mais só visível com o movimento, ela não ouviu o segundo sinal e aí o corpo fez um terceiro sinal, mais grave até inclusive, que pode acometer essa camada da epiderme. Aí a gente tem que fazer estratégias mais intensas para a gente conseguir reverter esse quadro, mas desde o primeiro sinal a gente já pode fazer essas medidas incluindo a epiderme, derme e a gente não esquecer da hipoderme e a camada muscular. Vamos lembrar desse músculo, ele tem muito para te ajudar.